Outro aspirante a durão, aposto que ela nem consegue aguentar o coice. Risadas zombeteiras ecoaram enquanto a mulher vestida de forma simples se aproximava do estande de tiro. Mas quando ela arregaçou a manga, revelando a tatuagem, o comandante dos SEALs imediatamente se calou. Não por causa da tatuagem, mas porque reconheceu sua dona, quem era ela, e porque um símbolo na pele podia contar uma história lendária inteira. De qual cidade você está assistindo a isso hoje? Hayley Brooks, 30, ex-operadora das Forças Especiais que havia servido em unidades de elite antes de ser desmobilizada após sofrer ferimentos durante operações classificadas. Sua vida após o exército era tranquila. Ninguém conhecia seu passado de serviço ou as missões que a haviam moldado em uma pessoa que a maioria das pessoas nunca reconheceria na rua hoje. Ela visitava um estande de tiro civil perto de uma instalação de treinamento militar, um lugar onde atiradores amadores e pessoal militar vinham praticar suas habilidades e manter sua maestria. Ela não tinha uma maleta de armas chamativa ou uma bolsa de equipamento cara, apenas uma velha sacola de lona gasta que já havia visto dias melhores e mostrava sinais de uso intensivo em ambientes difíceis. Mas quando ela a abriu, dentro estavam os componentes cuidadosamente mantidos de um fuzil de precisão. Cada peça limpa em posição com uma atenção meticulosa aos detalhes que demonstrava anos de treinamento profissional. Ela montou o fuzil com movimentos fluidos e precisos, que quase não geravam som, exibindo o tipo de familiaridade que vinha de milhares de horas de prática, em condições onde a disciplina de ruído podia fazer a diferença entre o sucesso da missão e um fracasso catastrófico. Mas quando ela entrou no estande de tiro, o pessoal dos SEALs presente notou apenas seu velho jeans e sua camisa simples, fazendo suposições imediatas sobre sua experiência e capacidades. A instalação de tiro funcionava com a atmosfera descontraída que caracterizava os estandes de tiro civis, onde pessoas de diferentes níveis de habilidade vinham praticar o tiro sem a intensidade e a pressão que definem os ambientes de treinamento militar. Hayley se posicionou em uma raia de tiro disponível, montando metodicamente seu equipamento, com o tipo de preparação sistemática que o pessoal militar reconheceria como um protocolo profissional, mas que parecia rotineiro para os observadores civis ao seu redor. Os outros atiradores discutiam seu equipamento, compartilhavam dicas sobre a técnica e se envolviam nos aspectos sociais do tiro recreativo que faziam do estande de tiro um local de encontro para os entusiastas, em vez de uma simples instalação de treinamento. Vários jovens estagiários dos SEALs haviam chegado para sessões de treinamento e sua presença elevou imediatamente a atmosfera competitiva, pois eles demonstravam a confiança e a segurança que vinham do treinamento militar de elite. Para eles, Hayley parecia ser exatamente o que muitos usuários de estandes de tiro civis eram. Alguém com um interesse ocasional no tiro que provavelmente tinha experiência limitada com treinamento de tiro sério ou situações de alta pressão. A suposição era natural e previsível. Sua aparência discreta, suas roupas básicas e sua falta de porte militar óbvio sugeriam alguém que atirava ocasionalmente para o lazer, em vez de alguém cuja vida já dependeu da precisão do tiro em condições de combate. Senhora, talvez a senhora devesse começar com alvos mais próximos, sugeriu um dos jovens SEALs ao vê-la se preparar para atirar a uma distância maior. Esses alvos são bem difíceis, mesmo para atiradores experientes. Hayley simplesmente acenou polidamente com a cabeça, continuando sua rotina de preparação sem sentir a necessidade de explicar suas qualificações ou contestar suas suposições sobre suas capacidades. A ironia da situação não lhe escapou. Ela estava recebendo conselhos básicos de tiro de pessoas que provavelmente nunca tinham atirado um tiro nas condições em que seu treinamento havia sido testado e comprovado. Mas, em vez de corrigir suas ideias erradas, ela preferiu deixar suas ações falarem por si mesmas quando o momento fosse apropriado. Em seu antebraço esquerdo, parcialmente escondido por sua manga, havia uma tatuagem que contaria uma história muito diferente sobre seu passado e suas qualificações, mas apenas para alguém que tivesse o conhecimento para entender o que aquele emblema particular representava. A atmosfera no estande de tiro tornou-se cada vez mais condescendente à medida que outros membros do pessoal dos SEALs chegavam e notavam a presença de Hayley entre os atiradores civis.
Regras do stand, senhora. Isso não é um desfile de moda, gritou um dos jovens estagiários, gerando risadas de seus colegas que claramente aproveitavam a oportunidade para afirmar sua superioridade percebida sobre os usuários de estandes de tiro civis. O comentário foi proferido com a crueldade casual que vinha de pessoas que acreditavam entender as normas militares melhor do que alguém cujo passado não conseguiam identificar imediatamente. Haley ouviu a observação, mas continuou sua preparação metódica, entendendo que algumas pessoas precisavam aprender pela demonstração, em vez da explicação. Um estagiário dos SEALs particularmente confiante, encorajado pelas risadas de apoio de seus pares, abordou a posição de tiro de Haley com um divertimento óbvio. Ei, quer que eu te mostre como mirar direito? Não quero que você erre o alvo e balas voem por toda parte. Pode ser perigoso se você não sabe o que está fazendo. Seu tom carregava a cordialidade condescendente de alguém que acreditava estar oferecendo ajuda sincera a alguém claramente sobrecarregado. Haley olhou para ele brevemente, sua expressão calma e ilegível, depois voltou para seu fuzil sem dizer uma palavra. Sabe de uma coisa? Continuou o estagiário, claramente aproveitando sua plateia. Talvez você devesse se ater a alvos mais próximos, até se sentir mais à vontade com o coice. Esses fuzis podem ter um belo coice para alguém que não está acostumado. Outros atiradores haviam começado a notar a troca, alguns assistindo com diversão, enquanto outros se sentiam desconfortáveis com a condescendência óbvia dirigida a alguém que estava apenas tentando praticar o tiro em paz. Haley terminou sua preparação e assumiu a posição de tiro, seus movimentos econômicos e precisos de uma forma que nenhum dos SEALs que a observavam percebeu como indicadores significativos de um treinamento avançado. Ela não precisou mirar por muito tempo. Ela levantou seu fuzil e uma série de sons ecoaram, nítidos e claros, quase se sobrepondo. Bang, 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 bang. 5 tiros em rápida sucessão, cada um colocado com precisão cirúrgica na extremidade do estande de tiro, no alvo que o estagiário dos SEALs havia sugerido que poderia ser muito difícil para ela. 5 impactos de bala formaram um padrão perfeito de estrela de 5 pontas diretamente no centro do alvo. Era uma assinatura de tiro conhecida nos círculos classificados como Starfall, uma técnica que exigia não apenas um tiro excepcional, mas o tipo de memória muscular que só podia ser desenvolvida por anos de tiro operacional sob pressão extrema. Os tiros da raia da mulher, de repente, pararam completamente. Todos os olhos da instalação se voltaram para o alvo de Haley, depois voltaram para ela com expressões de descrença que beiravam o choque. O estagiário confiante que havia oferecido conselhos de tiro ficou paralisado, olhando para a exibição do alvo com a expressão de alguém que estava reconsiderando tudo o que pensava entender sobre o tiro e as pessoas que o possuíam. Outros usuários do estande de tiro começaram a se reunir para examinar o alvo, suas vozes cheias de espanto com a precisão e a arte do que acabavam de ver. "Como isso é possível?" sussurrou alguém. "Eu nunca vi nada parecido", acrescentou outra voz com admiração óbvia. Assim que a multidão se formou em torno da demonstração extraordinária de Haley, o comandante Ryan Cole entrou na instalação para sua inspeção de rotina das atividades de treinamento dos SEALs. Cole era uma lenda nos círculos de operações especiais, alguém cuja reputação de expertise tática e liderança o havia tornado uma figura de respeito em toda a comunidade militar. Ele se aproximou esperando encontrar procedimentos de treinamento padrão em andamento, mas o ajuntamento incomum em torno de uma raia de tiro particular imediatamente atraiu sua atenção. Enquanto Cole se aproximava para investigar o que havia causado tanto alvoroço, Haley arregaçou a manga para ajustar sua posição de tiro devido ao calor gerado por sua sequência de tiro rápido. O movimento revelou a tatuagem em seu antebraço esquerdo, uma águia enrolada em uma cobra, um emblema que era conhecido apenas por membros das unidades de operações conjuntas mais classificadas. Os olhos do comandante Cole se fixaram na tatuagem e sua postura casual vacilou quando o reconhecimento o atingiu como uma onda. Ele não apenas reconheceu o símbolo, ele reconheceu a assinatura de tiro. O padrão perfeito de estrela de 5 pontas que acabara de ser demonstrado era a marca registrada de um lendário operador conhecido apenas pelo codinome Starfall. Cole tinha ouvido histórias sobre este operador de outros comandantes que haviam trabalhado com unidades de operações conjuntas,
mas ele nunca esperou encontrar a lenda pessoalmente em um estande de tiro civil. Seu rosto ficou pálido enquanto as implicações do que ele estava testemunhando se assentavam. Todo o estande de tiro ficou em silêncio enquanto o comandante dos SEALs se aproximava de Haley com um respeito visível, seu comportamento completamente diferente da autoridade casual que ele geralmente exibia. "Onde você serviu, Ghost Talon?" perguntou Cole tranquilamente, sua voz carregando apenas volume suficiente para o pessoal próximo ouvir a pergunta que mudaria tudo. O nome Ghost Talon atingiu os estagiários SEALs reunidos como um trovão, pois era sussurrado entre o pessoal das operações especiais como uma designação para os operadores cuja existência era mais lenda do que fato documentado. Eles haviam zombado dela, eles a haviam ridicularizado, e então ela lhes respondeu não com palavras, mas com 5 balas em um silêncio absoluto que cobriu todo o estande de tiro. O que tem uma voz mais alta, as palavras zombeteiras da multidão, ou o silêncio de um estande de tiro inteiro, depois que a habilidade realmente falou? Comente o silêncio, se você acredita que quando a verdadeira habilidade fala, toda a fala deve calar. O estande de tiro permaneceu em silêncio completo, enquanto o comandante Cole atravessava a multidão reunida com o movimento deliberado de alguém cuja compreensão das operações militares e do pessoal lendário acabava de ser fundamentalmente alterada. Os estagiários SEALs, que haviam se deliciado em sua demonstração de saber superior, ficaram paralisados, seu comentário confiante substituído por um silêncio atordoado enquanto começavam a processar o que haviam testemunhado. Os atiradores civis continuaram a olhar para a exibição do alvo impossível, tentando entender como alguém podia alcançar esse nível de precisão em qualquer circunstância, muito menos em um ambiente de estande de tiro descontraído. Cole se aproximou de Haley com o respeito cauteloso de alguém que acabara de reconhecer uma lenda viva, cuja existência ele havia duvidado até aquele momento. "Senhora", disse Cole tranquilamente, sua voz não carregando nenhuma da autoridade casual que ele usaria com o pessoal típico do estande de tiro. "Eu nunca pensei que teria o privilégio de encontrar alguém das operações Ghost Talon." Haley olhou para ele com um leve sorriso, reconhecendo em sua expressão o conhecimento que poucas pessoas possuíam e entendendo que seu anonimato cuidadosamente mantido estava prestes a ser revelado da maneira mais pública possível. "Bem longe", ela simplesmente respondeu, sua voz carregando o tom discreto que caracterizava das pessoas cujas maiores realizações nunca poderiam ser publicamente reconhecidas. Cole pegou seu dispositivo de comunicação seguro e acessou um banco de dados que exigia vários níveis de autorização militar. O sistema de classificação que ele estava inserindo era tão restrito que a maioria do pessoal que assistia nunca havia visto sua interface. Após vários minutos de verificação, Cole levantou os olhos do dispositivo, sua expressão mostrando uma mistura de confirmação e profundo respeito que beirava a reverência. "Senhoras e senhores", anunciou Cole, virando-se para se dirigir aos atiradores reunidos, "acabamos de testemunhar algo extraordinário." O estagiário dos SEALs que havia oferecido conselhos de tiro sentiu sua expressão confiante se dissolver completamente ao sentir que algo significativo estava acontecendo que questionava tudo o que ele pensava entender sobre a expertise militar e as capacidades operacionais. Cole gesticulou em direção à exibição do alvo com seu padrão perfeito de estrela de 5 pontas, sua voz carregando claramente através da instalação agora atenta. "O que vocês viram demonstrado aqui não é apenas um tiro excepcional. É uma técnica específica desenvolvida por operadores Ghost Talon para operações de precisão onde errar não era uma opção e onde o impacto psicológico do padrão de tiro era tão importante quanto a precisão em si." Ele se virou especificamente para se dirigir ao estagiário que havia oferecido conselhos sobre o gerenciamento do coice e a seleção de alvos. "Filho, você acabou de passar 15 minutos explicando a técnica básica de tiro para alguém cuja precisão de tiro possibilitou operações especiais que você não tem autorização para saber que existem." O rosto do jovem SEAL passou de confiante a mortificado, pois todas as implicações de seu comportamento condescendente ficaram claras para todas as pessoas presentes. "Além disso", continuou Cole, sua voz ganhando intensidade ao se libertar de anos de silêncio forçado sobre operações classificadas, "os operadores Ghost Talon não atiram apenas com precisão,
Eles atiram com uma precisão que serve a objetivos estratégicos em situações onde atiradores convencionais nem seriam capazes de manter uma precisão básica. Ele apontou diretamente para a posição de tiro de Haley, sua voz se tornando mais alta. O padrão Starfall, que acaba de ser demonstrado, não requer apenas habilidade técnica, mas o tipo de condicionamento psicológico que permite a alguém se apresentar sob uma pressão que tornaria a maioria dos atiradores treinados incapazes. Cole se virou para Haley, sua expressão se suavizando com um respeito profundo e uma compreensão operacional que vinham de anos de coordenação com unidades de elite. Senhora, eu li relatórios classificados sobre o apoio de fogo de precisão que tornou missões impossíveis realizáveis. Os operadores Ghost Talon salvaram mais vidas de operações especiais do que a maioria de nós jamais saberá. Haley permaneceu impassível, entendendo que esse reconhecimento público era necessário para a segurança do estande de tiro e potencialmente problemático para a continuação de seu anonimato. Comandante, os parâmetros operacionais não mudam com base na localização. As técnicas permanecem eficazes, quer sejam aplicadas em ambientes classificados ou civis. Cole acenou com a cabeça, compreendendo perfeitamente o estado de espírito profissional que ela mantinha e as razões pelas quais suas capacidades extraordinárias eram mais bem servidas pela discrição do que pela publicidade. No entanto, ele disse, virando-se para se dirigir ao pessoal do estande de tiro, há lições aqui que não comprometem a segurança operacional. Ele recuou e ficou em sentido, prestando a saudação especializada reservada ao pessoal de Ghost Talon, um reconhecimento que reconhecia um serviço além dos parâmetros militares padrão e realizações que nunca poderiam ser celebradas publicamente. Senhora, em nome de todos aqueles cujas vidas foram protegidas por um tiro de precisão que excede as capacidades humanas normais, foi uma honra testemunhar sua demonstração hoje. O efeito foi imediato e profundo. Cada estagiário dos SEALs e cada membro do pessoal do estande de tiro ficaram em sentido e seguiram o exemplo de seu comandante, oferecendo a rara saudação a alguém que agora entendiam representar o auge da expertise militar em tiro. Haley retribuiu a saudação com uma precisão que demonstrava anos de coordenação com unidades de elite em condições muito mais difíceis do que qualquer ambiente de treinamento. Ao abaixar sua saudação, Cole se virou para se dirigir ao estagiário que havia oferecido conselhos de tiro. Filho, você vai ficar depois do expediente hoje. Você vai treinar até poder criar um agrupamento de 5 pontos que demonstre que você entende como é a verdadeira precisão, e você fará isso com o respeito que tal habilidade merece. O jovem SEAL acenou com a cabeça, entendendo que estava sendo oferecida a ele a oportunidade de aprender com alguém cujas capacidades superavam tudo o que estava disponível através do treinamento convencional. Cole fez um último anúncio ao pessoal reunido. A Sra. Brooks estará disponível para consulta de tiro avançado para qualquer membro do pessoal que queira entender o que a precisão operacional realmente exige. Eu recomendo fortemente que todos aproveitem esta oportunidade. Ele se aproximou de Haley pessoalmente enquanto a multidão começava a se dispersar, o pessoal se afastando com uma nova compreensão do que eles haviam testemunhado. Senhora, eu tenho que lhe dizer que as histórias sobre as operações de precisão de Ghost Talon se tornaram lendas entre os comandantes de operações especiais. Sempre nos perguntamos quem eram os especialistas que tornaram nossas missões mais difíceis possíveis. Haley sorriu, a primeira expressão completamente relaxada que ela havia mostrado desde que chegou ao estande de tiro. Comandante, o apoio de fogo de precisão sempre teve como objetivo permitir o sucesso das missões para unidades como a sua. O reconhecimento individual nunca foi parte dos parâmetros operacionais. Cole balançou a cabeça com respeito e admiração óbvios. Senhora, o que você demonstrou hoje não foi apenas apoio de fogo de precisão, foi arte aplicada ao tiro, e isso lembrou a todos aqui como é a verdadeira expertise quando ela não precisa se anunciar. Enquanto Haley se preparava para continuar sua sessão de tiro, a instalação ao seu redor havia se transformado de um lugar onde sua presença era questionada para um lugar onde suas capacidades eram reconhecidas como representando os mais altos níveis de sucesso em tiro militar. O estande de tiro retomou suas atividades normais, mas com uma nova compreensão entre seus usuários sobre a diferença entre o tiro recreativo e a precisão operacional,
e o reconhecimento de que as capacidades lendárias às vezes praticavam ao lado de atiradores comuns. A notícia da demonstração Starfall de Ghost Talon se espalhou pelas redes militares e comunidades de tiro como fogo através dos canais de comunicação interconectados. Em poucas horas, cada membro do pessoal de operações especiais e cada instrutor de tiro na área havia ouvido uma versão da história da mulher quieta que havia silenciado um estande de tiro inteiro com 5 tiros perfeitos e se revelado ser uma operadora lendária. O estagiário dos SEALs que havia oferecido conselhos sobre o gerenciamento do coice se viu inscrito em um programa de educação muito humilhante. O comandante Cole havia lhe designado pessoalmente um treinamento intensivo de tiro de precisão sob a direção dos instrutores mais experientes do estande de tiro. Essa atribuição o ajudará a entender a diferença entre o tiro básico e a precisão operacional, explicou Cole ao emitir a diretiva de treinamento. Talvez estudar a verdadeira técnica de tiro o ensine a reconhecer a expertise quando você a encontrar. A ironia era perfeita. O soldado que havia condescendido em explicar os fundamentos do tiro a uma lenda, agora passava suas noites tentando alcançar agrupamentos que se aproximavam de uma fração de sua capacidade demonstrada. Outros membros do pessoal dos SEALs que haviam participado dos comentários desdenhosos se viram voluntariando-se para tarefas adicionais que envolviam o estudo de técnicas de tiro avançadas e os aspectos psicológicos do tiro de precisão sob pressão. O comandante Cole tomou medidas imediatas para prevenir incidentes semelhantes em toda a instalação. Novos protocolos foram estabelecidos, enfatizando que capacidades excepcionais vinham de muitas formas e que algumas das realizações militares mais importantes eram realizadas por pessoas que nunca buscariam reconhecimento ou autoridade convencional. Mais importante ainda, uma mudança fundamental começou na forma como o pessoal militar abordava as interações com atiradores civis e usuários de estandes de tiro que podiam possuir antecedentes especializados. A notícia se espalhou rapidamente nas redes de operações especiais sobre o incidente no estande de tiro. Outras instalações de treinamento começaram a implementar protocolos de respeito semelhantes, entendendo que as capacidades lendárias operavam frequentemente através de canais não oficiais. 2 meses após a demonstração, o comandante Cole recebeu uma comunicação segura do Comando de Operações Especiais. A mensagem era breve. Pedido de coordenação imediata com Brooks sobre protocolos de treinamento de tiro avançado, nível de classificação restrito. A expertise de Ghost Talon é essencial para o desenvolvimento dos operadores da próxima geração. Cole percebeu que a presença de Haley no estande de tiro civil tinha sido muito mais do que uma simples prática de tiro recreativo. Ela mantinha sua prontidão operacional enquanto vivia como civil, disponível para missões de treinamento que exigiam sua combinação única de expertise técnica e condicionamento psicológico. Ele a abordou durante uma de suas sessões regulares no estande de tiro. Haley, eu tenho uma comunicação prioritária do Comando de Operações Especiais. Eles estão solicitando seu envolvimento na elaboração de novos programas de tiro de precisão para unidades de elite. Haley levantou os olhos, ajustando sua mira de fuzil, sua expressão não mostrando surpresa com o chamado aos deveres de treinamento. Diga a eles que as técnicas estão prontas para serem implementadas. Algumas habilidades não podem ser aprendidas em manuais, Cole. Elas exigem uma demonstração de pessoas que as aplicaram em condições operacionais. Haley, se você não se importa que eu pergunte, quantos outros estandes de tiro você visita para sessões de treinamento? Haley sorriu enquanto testava o equilíbrio e o alinhamento da mira de seu fuzil. Comandante, os operadores Ghost Talon não se aposentam do tiro de precisão. Nós apenas estendemos nosso ambiente de treinamento para incluir qualquer lugar que mantenha protocolos de segurança apropriados e aprecie o verdadeiro tiro. Depois que ela partiu para sua designação, Cole refletiu sobre como sua compreensão das interações civil-militares e da expertise oculta havia evoluído profundamente. Ele percebeu que as capacidades militares mais valiosas nem sempre eram visíveis através dos canais oficiais, mas operavam frequentemente através de redes de especialistas que mantinham suas habilidades enquanto levavam vidas comuns. A lição havia sido aprendida e continuou a influenciar os procedimentos de treinamento em múltiplos comandos de operações especiais. 4 meses depois, um pequeno memorial apareceu na instalação do estande de tiro,
Uma placa discreta montada perto das raias de tiro de precisão lia simplesmente: para aqueles que demonstram que as lendas vivem silenciosamente entre nós. As verdadeiras lendas não precisam de introduções ou anúncios para provar seu valor. Às vezes elas vivem silenciosamente no espaço entre os batimentos cardíacos e as pressões no gatilho, carregadas por pessoas que entendem que as demonstrações mais importantes acontecem quando a habilidade fala mais alto do que quaisquer palavras poderiam fazer. Haley Brooks nunca buscou reconhecimento por seus anos aperfeiçoando técnicas que existiam na interseção da arte e da guerra, nem as centenas de outros operadores Ghost Talon, que serviram como especialistas de precisão invisíveis, desenvolvendo capacidades que permitiram missões que a maioria das pessoas nunca saberia que foram bem-sucedidas. Eles entendiam que algumas realizações eram medidas não em demonstrações públicas, mas em objetivos alcançados, quando o fracasso teria significado consequências catastróficas. Alguns atiradores são definidos não pelas competições que vencem, mas pelas operações que eles possibilitam através de uma precisão que excede as limitações humanas normais. A tatuagem em seu antebraço sempre foi mais do que uma simples identificação pessoal, era a prova de um serviço e de papéis tão classificados que a única prova de sua importância era o sucesso contínuo das missões que exigiam precisão impossível. Era a verificação de que ela havia conquistado seu lugar entre as pessoas cujas capacidades existiam em domínios que a maioria dos atiradores não podia imaginar alcançar. Naquele dia no estande de tiro, diante do desdém e da condescendência de pessoas que mediam a expertise por credenciais visíveis e compreensão convencional, Haley havia demonstrado algo profundo sobre a natureza da confiança tranquila. Ela não exigiu respeito ou reconhecimento, ela não tentou provar seu valor com explicações ou demonstrações de autoridade, ela simplesmente deixou seu tiro falar por si mesmo, criando 5 buracos perfeitos que contavam uma história mais poderosa do que qualquer introdução, até que a pessoa certa reconhecesse o que aquela precisão representava. Os efeitos em cascata daqueles 5 tiros continuaram muito depois que o alvo foi substituído. Os novos protocolos do comandante Cole foram adotados por instalações de tiro e centros de treinamento militar em 37 países. A mudança cultural que ele havia iniciado se espalhou pelas redes de tiro em todo o mundo, criando uma nova compreensão de como reconhecer e honrar as capacidades que operavam fora das estruturas convencionais. Os programas de treinamento agora incluíam educação sobre precisão operacional e o condicionamento psicológico necessário para o tiro sob pressão extrema. O pessoal militar aprendeu que a suposição mais perigosa era acreditar que eles podiam julgar as capacidades de alguém por sua aparência atual ou status aparente. 2 anos após a demonstração, Haley recebeu um pacote entregue por canais militares seguros. Dentro havia uma simples moeda de desafio preta com a águia e a cobra de Ghost Talon, acompanhada de uma nota manuscrita. Para aqueles que entendem que algumas histórias são escritas em padrões de balas, em vez de palavras, sua precisão silenciosa continua a inspirar lendas. A nota era assinada com códigos operacionais de missões abrangendo 6 continentes, representando operações onde a precisão de Ghost Talon havia feito a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ela colocou a moeda ao lado de sua maleta de fuzil, entendendo que alguns reconhecimentos honram não apenas o tiro individual, mas as redes invisíveis de precisão que tornam as operações visíveis possíveis. Alguns legados são medidos em troféus que brilham sob as luzes da competição, outros são medidos na confiança tranquila daqueles que atiram quando é mais importante, não pedindo nada além do conhecimento de que sua precisão permite que outros realizem missões impossíveis. As maiores marcas são frequentemente aquelas que nunca podem ser exibidas publicamente, carregadas silenciosamente por pessoas que sabem que as lendas falam sem dizer uma palavra. Inscreva-se se você acredita que os verdadeiros guerreiros não precisam de aplausos. Suas marcas reescrevem as regras em silêncio.